queridos, a paz do Senhor Jesus. Quem trouxe a Bíblia, a palavra de Deus? É muita gente e pouca Bíblia. Cadê os irmãos que trouxeram a Bíblia, a palavra de Deus? Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 17. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 17. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a glória a Deus. Olhe para o crente mais bonito que está do seu lado. Não é difícil encontrar este crente. Diga para ele, diga para ela: que bom que você veio. Deus tem uma palavra ao teu coração. Podemos assentar orando em nome do Senhor Jesus. Acredito que não foi difícil encontrar o crente bonito aí, né? Deu certo. O texto lido está dentro de um contexto. O capítulo 17 de João. O capítulo 17 de João é a última oração que Jesus fez em favor dos seus discípulos. Jesus está na véspera da sua crucificação. Está prestes a ser crucificado, mas antes, Jesus resolve fazer uma oração pelos seus discípulos. E o capítulo 17 é conhecido como a oração sacerdotal. Quem está me ouvindo, diga amém. É conhecido como oração sacerdotal. Talvez aqui entre nós tenha alguém que talvez nunca ouviu alguém citar o seu nome quando alguém está orando. Talvez você nunca ouviu o seu papai e sua mamãe falar o seu nome enquanto ora, mas nessa noite eu trago uma boa notícia para você. Se você nunca ouviu alguém citar o teu nome em oração, mencionar você em oração, a Bíblia diz que na oração sacerdotal de Jesus, João 17 e 20, Jesus orou por mim e orou por você. Jesus orou por nós, porque a Bíblia diz: eu não rogo somente por estes, João 17 e 20, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Cadê o povo que crê em Jesus pela sua palavra? Então, se assim você crê nesta palavra, Jesus está dizendo: naquela última oração que eu fiz com os meus discípulos, e para os meus discípulos, eu lembrei de você. A congregação Betel, as demais congregações que estão neste culto tão bonito, Jesus já orou por nós. E no versículo de número 17, Jesus pede ao Pai algo muito especial. Jesus ora dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos, esse pedido que Jesus está fazendo ao Pai em favor dos discípulos, e não somente a favor dos discípulos, mas também ao nosso favor, Jesus pede ao Pai que os seus discípulos naquela época e nós pudéssemos ser santificados na verdade, que esta verdade é a sua poderosa palavra. Então, por que Jesus pediu ao Pai para sermos santificados na verdade? Repito, por que Jesus pediu ao Pai para nós sermos santificados na verdade? Primeiro, Jesus pede ao Pai
este pedido, porque ainda nós estamos no mundo. Jesus pede ao Pai para nós sermos santificados na verdade. Juventude, senhoras e senhores, Jesus pede ao Pai para nós sermos santificados na verdade, na sua palavra, porque nós ainda estamos no mundo, e o mundo é perigoso, A Bíblia diz, palavra de Deus, João 17, versículo de número 18, Jesus disse: eles não são do mundo, porém estão no mundo, assim como também do mundo eu não sou. Jesus está dizendo para o Pai: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. E a Bíblia diz, palavra de Deus, que este mundo onde nós estamos é um mundo perigoso, porque João escreve na sua primeira carta, João capítulo de número 5, versículo de número 17, João escreve dizendo: porque nós sabemos que somos de Deus, mas todo o mundo está no maligno. A Bíblia diz, palavra de Deus, primeira carta de João, capítulo de número 5, ou melhor, capítulo de número 2, versículo de número 15, João escreve dizendo: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E Tiago, irmão de Jesus, escreve dizendo, em Tiago capítulo 4, versículo de número 4, Tiago escreve dizendo: aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Portanto, Jesus sabiamente está pedindo ao Pai, ao nosso favor: Pai, os santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E eu te peço, Pai, isto porque ele ainda estão no mundo. Por que Jesus pede ao Pai para nós sermos santificados? Porque de fato o mundo nos odeia. Estamos no mundo e o mundo nos odeia. Diz a Bíblia, quem trouxe a Bíblia, a palavra de Deus, deixa eu ver, irmãos. Não viemos aqui nesta noite encher linguiça, contar a história de carochinha, contar piada, não senhor, não senhora. Culto de juventude também tem Bíblia Sagrada para ser pregada. O que aviva essa juventude, o que aviva a igreja nesta geração é a poderosa palavra de Deus. Oh, glória, por causa desta mão levantada, eu continuo dizendo: nós estamos no mundo e o mundo nos odeia. A Bíblia diz, palavra de Deus, João 17,14, Jesus disse: Pai, eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Por que o mundo nos odeia, João Batista? Porque o maior afeto que o mundo demonstra a nós é o ódio. O mundo odeia você, jovem. Senhoras e senhores, o mundo nos odeia. É o afeto que o mundo nos apresenta, o ódio. Por isso que Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo de número 2, Paulo escreve dizendo: não vos conformeis com este mundo, não esteja na forma do mundo, não esteja conforme o mundo, porque o mundo só quer a tua destruição, o mundo só quer o teu caos, o mundo só quer ver a tua falência, o mundo só quer ver teu fracasso. Por isso que Paulo alerta dizendo: o mundo nos odeia. Por isso, senhoras e senhores, não vos conformeis com este mundo. João Batista, por que o mundo nos odeia? Porque nós andamos na contramão do mundo. Jesus disse: Pai, os santificam na verdade, a tua palavra é a verdade. Eles estão no mundo, o mundo odeia eles. E por que o mundo odeia eles? Porque na verdade, senhoras e senhores, nós andamos na contramão do mundo. A Bíblia diz, 2 Coríntios 6:14, Paulo escreve dizendo: o que tem a ver a justiça com a injustiça, que comunhão tem as trevas com a luz. E Jesus disse o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo de número 13, esse você conhece: nós andamos na contramão do mundo. Por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Nós andamos na contramão do mundo.
escrito em Mateus capítulo 5, versículo de número 14: vós sois a luz do mundo. Nós não somos do mundo. Ei, igreja, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Por isso que Jesus intercedeu pela minha alma, por isso que Jesus intercedeu pela tua alma perante ao Pai, dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E repito, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Se eu não sou do mundo, se nós não somos do mundo, de fato nós andamos na contramão do mundo. E se andamos na contramão do mundo, nós andamos com Deus. Repito, se de fato nós andamos na contramão do mundo, nós andamos com Deus. E todos aqueles que andam com Deus, daqui a pouquinho, o mundo não vai ver mais ele, o mundo não vai ver mais ela. Todos aqueles que andam com Deus, daqui a pouquinho não serão mais vistos. Por que, pastor? Porque a Bíblia diz, palavra de Deus, Gênesis capítulo de número 5, versículo de número 24, Moisés escreve dizendo: e andou Enoque com Deus, e não foi mais visto, porquanto o Senhor o tomou para si. É Moisés dizendo: aqueles que andam com Deus, daqui a pouquinho não será mais visto. Por que, pastor? Porque a Bíblia diz, palavra de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, versículo 16 até o versículo 18, Paulo escreve dizendo: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, mas nós que ficarmos vivos seremos arrebatados e nos encontraremos com eles nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Consolai uns aos outros com estas palavras. Paulo está dizendo: o que consola a igreja não é receber chave de carro, o que consola a igreja não é receber chave de casa, não senhor, não senhora. O que consola a igreja não é receber terreno, o que consola a igreja é saber que muito em breve os céus vai se abrir e nós seremos arrebatados. É isso que consola a igreja, é isso que de fato consola a igreja. Não somos do mundo. Daqui a pouquinho nós iremos para casa. Por que, pastor? Porque Jesus disse: Pai, os santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós não somos do mundo. E se nós não somos do mundo, nós somos apenas forasteiros em terras alheias. A Bíblia diz, esse você conhece, João 14, 1, 2 e 3. Jesus diz: logo, logo eu vos levarei para casa. Como assim, Jesus? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, credes também em mim. Na glória, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: eis que eu vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Daqui a pouco, aleluia, Jardim São Luís, que é aqui, daqui a pouquinho não verá mais, aleluia, a congregação Betel, o Recanto Universitário, não verá mais a congregação Estrela de Belém, e as demais congregações irão ser arrebatadas. O mundo entrará em desespero, mas a igreja estará no gozo eterno, porque Jesus prometeu, e tudo que Jesus promete, Ele cumpre. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pai,
Eles estão no mundo, guarda ele, livra eles, os santifica-os na verdade. E João escreve na primeira carta, João, capítulo de número 2, versículo de número 17. E eu acho muito bonito quando eu estou citando o versículo, tem juventude aqui na Bíblia. É os bereanos da atualidade. Que bereanos, João Batista? Paulo, um homem limpado, um homem experiente, conhecia toda a palavra, pregava a Bíblia, citava a Bíblia, mas os bereanos anotavam. Depois que o culto acabava, ele chegava em casa e ia meditar. Deixa eu ver aqui se Paulo falou a verdade. Deixa eu ver se Paulo estava pregando dentro da Bíblia. E eu observo que a juventude de Betel, eu observo que a